Olá, de volta com o programa Vídeo Debate e hoje aqui na presença de Jonas Como é que é? Federighi, Jonas de Almeida Federighi Júnior. Federighi, o que é? Alemão? É italiano. É italiano? O pai do meu pai, falecido já, meu pai falecido, italiano. Tutti italiani? Tudo italiano. Vamos Filho lá. de português com italiano. Bom, eu também, por parte de mãe, só dá italianada. Minha mãe é portuguesa, por parte de pai, Portugal. portugueses também, né? Martins, né? Barbosa Martins. E por parte da minha mãe, Schiavi, que é italianada também, ali de Verona, região de Verona. Tudo gente boa. Tudo gente boa. Tutti buona gente. É isso aí. Engenheiro civil, né? MBA, currículo aqui maravilhoso, FGV, MBA na USP, negócios imobiliários, enfim. Não vou focar muito no seu currículo, mas percebo que você tem uma apreciação pela liberdade de expressão, todo esse tema que a gente vai tratar, mas temos uma notícia aí de primeira mão, ou tomamos conhecimento agora, né, a troca. Assumiu o novo presidente da Petrobras. Petrobras. Agora vai. Agora vai e a ação cai. Quer dizer, Agora talvez vai. seja agora, não vai. Não sei, passo para as suas observações. Relativamente à liberdade de expressão e aos direitos, né, das pessoas, dos acionistas minoritários, enfim. Uma coisa o PT facilita, né? Quer dizer, você não precisa ler o jornal inteiro para você saber qual vai ser a consequência da notícia. Só a manchete a gente já chora. Você não precisa conhecer o rapaz que assumiu a presidência da Petrobras, que já sabe que vai dar errado. Quer dizer, é o presidente do Banco do Brasil, é isso? Parece que é isso. E ele é o homem de confiança do governo do PT. Tem tudo para dar certo. E o mercado, obviamente, reage negativamente. É óbvio. Você pode até ser o dono da bola de cristal. Quer dizer, uma hora dessa deve estar caindo a ação 8%, 10%, enfim. É uma coisa muito óbvia. Quer dizer, os movimentos do governo são muito óbvios, né? Quer dizer, para você deduzir tudo que eles colocam à mão, dá errado. É uma coisa... É triste o que a gente vivencia hoje. É triste e é culpa nossa. Isso eu até estávamos conversando aqui fora do ar, eu vou entregar aqui para o nosso amigo telespectador, que eu fazia a minha culpa nessa história, porque eu formei-me em 1988, de lá para cá, todos os anos fui convidado para participar do ambiente político, e sempre recusei. Pois é. Isso não tem um pouco dessa minha culpa, nossa culpa nisso? Esse é um ponto, quer dizer, importante aqui da nossa conversa. Eu estou participando da formação, da formatação, da construção de um partido político que é o Novo. E um dos pontos que a gente está discutindo é da importância da participação da pessoa física, do executivo, do empresário, do estudante, do professor, na política. Quer dizer, é uma coisa simples, mas de uma obviedade que massacra você se sentir culpado. Porque durante esses anos todos, desde que eu nasci, agora estou quase completando meio século já. Nós somos de 66, né? Meia, não dá para mentir a idade e tal. Eu passei o tempo todo praticando esporte, joguei futebol de salão, futebol de campo, fui federado, pratiquei esporte de competição, estive estudando, quer dizer, eu comecei em escola estadual, Miss Brown, depois fui para o Mackenzie fazer colegial e achava que aquilo era outro planeta, onde tive a oportunidade de viajar a primeira vez em 1983 e ir para os Estados Unidos, um ponto importante. Agora, eu fiquei o tempo todo estudando, o tempo todo fazendo estágio, o tempo todo trabalhando. Cuidando das nossas vidas. Cuidando das coisas que você colocava como importantes. O que é importante? Pô, estudar é importante, quer dizer, vamos estudar, vamos... Trabalhar, ganhar dinheiro. Enquanto isso, tinha uma turma que a gente não entendia. Eu falava assim, tem um colega meu, o cara tá lá no DA, o cara faz direito, o cara tá no DA, o cara tá em todas as baladas, todas as festas... Como é que esse cara estuda? E você vai percebendo que daqui a pouco o cara tá lá, é vereador, o cara é deputado, e daqui a pouco aí foram surgindo aí várias, entre aspas, más lideranças, Lindenberg Farias e outros sujeitos que você fala assim, mas não é possível.
E hoje, depois de muitos anos, nós chegamos à conclusão que a culpa é nossa mesmo, porque durante todo esse período a gente achava que, e essa é uma mensagem que entrou nas nossas cabeças, que é uma grande mentira, mas é de propósito. É o seguinte, política é coisa de bandido. Você não vai se meter com política? Isso. Esse é um grande problema. Você não vai se problema. meter com política, você é um cara, diferenciado, tal. Como é que você vai se meter com política? E essa grande mentira prevaleceu até outro dia. E aí os éticos se omitem, quem que ocupa o espaço? Quem ocupa o espaço é essa turma toda, que você vai acompanhando, que a gente precisa falar. Não, são os saqueadores que estão no poder. É isso aí. Então, os escândalos estão aí. Petrobras, Mensalão. Então, assim, do ponto que estamos na montagem do Partido do Novo, que é um partido que foi criado que não tem nenhum político. Apesar de que todos nós, a gente acaba aprendendo, nós somos seres políticos, porque você tem que negociar todo o tempo, sua filha, sua mulher, que filme você vai assistir, vai sair, não vai sair. Então, de qualquer maneira, o seu trabalho, você acaba tendo que conviver com as outras pessoas, quer dizer, de uma maneira você pode concordar, você pode não concordar, de uma maneira ou de outra. Agora, a importância da participação da pessoa física, do empresário, na formatação de um partido que defenda as ideias daqueles X milhões que não estão de acordo com o status quo, ela é fundamental. E eu acho que nesse ponto da entrevista, vamos falar um pouquinho desses valores para a gente clarear essa situação. Propriedade privada. É um valor para você? Como Olha é que só, é isso? O Novo defende algumas ideias que são muito simples. Muito simples. Primeiro, e são ideias que 99% das pessoas que você conversa estão alinhadas. As pessoas estão muito alinhadas. Há 3, 4 anos atrás o pessoal tinha dúvida tal, mas hoje você nota que existe um crescimento exponencial da capacidade de compreensão dessas ideias. Então, a primeira, o Estado, o governo, ele não tem que prospectar petróleo. O Estado ele não tem que produzir energia elétrica. O Estado, mal e mal, tem que dar educação. A função do Estado é criar um ambiente regulado que permita com que o cidadão tenha a liberdade de buscar sua felicidade e ser o mais produtivo possível relativamente aos seus interesses. Porque vai ter o cara que vai querer ser um pianista, vai ser o cara que vai querer ser um empresário, vai ter o sujeito que vai querer ser um profissional liberal, um dentista. Então, assim, é muito simples de mostrar como hoje o governo invade a sua vida e isso é muito ruim. Isso prejudica as pessoas. Não precisa ir longe. A gasolina aqui no Brasil é mais cara do que em países que têm pelo menos um esboço de livre mercado na gasolina. Você tem, por exemplo, óbvio. Você tem algumas intervenções do governo que estão... Vamos pegar o jornal de hoje, não precisa ir longe de ontem. Hoje, ou ontem, valor econômico, prejuízo do setor elétrico, das usinas hidrelétricas, 25 bi. É um dedo podre que tem o Estado, uma coisa impressionante. Tudo que o Estado coloca a mão acaba em bobagem. Por exemplo, vamos, assim, para não ir longe, para o caso Petrobras. Como é que pode o governo tocar uma empresa querendo regular o preço do combustível? Por conta de quê? Por conta de achar que os eleitores vão ter uma gasolina mais barata e vão votar no governo? Quer dizer, desde dessa política de querer segurar o preço do combustível por conta de dizer que o índice inflacionário não era o real, não era 8%, não era 7%, e era 5,5%, quer dizer, que política é essa? Destruindo o valor da companhia. Quer dizer, são conflitos de interesse, assim. A impressão é que dá, Tom, é assim, esse papo é um papo informal, eu queria só... A impressão que eu tenho, e você, assim, eu não preciso falar mal do outro, porque a melhor maneira de mostrar como o pessoal é ruim é deixar eles falarem. Deixa eles falarem que eles falam a cada coisa que você vai ver como é que pode a Dilma, o seu Lula,
Como é que pode tocar uma empresa de capital aberto, empresa mais importante do Brasil, das diretrizes da empresa? Como é que nós permitimos isso? Isso é muito culpa nossa. Como é que pode? Quem que acreditou nesse sujeito que achou que ele tinha condições de definir estrategicamente que nós tínhamos que plantar uma refinaria, Abreu e Lima, lá no costão lá em Pernambuco? Como é que... Agora, você viu que apareceu um estudo de viabilidade aí com um VPL negativo de 2 bilhões de dólares. E o que me assusta também, ainda mais óbvio ainda, a grande obra desse pessoal não foi feita no Brasil. Foi em Cuba, o Porto de Mariel. O que é aquilo? Mas essa estratégia de você... Pois é, então, vamos lá. É terrível tudo isso. Veja bem, existe um assunto no Brasil hoje, várias, assim, nós chegamos no fundo do poço. Não dá mais, né? O país está quebrado, tá certo? Não tem energia para crescer. Não tem energia. Gasolina cara. Tem a questão da água, tem a questão da falta de liberdade de expressão. Isso que é o nosso... Tem as questões de corrupção que jogaram a credibilidade do Brasil na lata do lixo. Você vai viajar, o pessoal fala, você é brasileiro? Peraí, deixa eu segurar minha carteira aqui. Tá feio, tá feio. Então, o aspecto que eu quero dizer é o seguinte. Proposta do Novo. O Estado tem que ser menor. Se o Estado fosse menor, não existiriam tantas oportunidades de qualquer governo, não é desse governo. De qualquer um. De qualquer um. Ter ideias mirabolantes. E uma coisa que eu acho muito interessante, Jonas, com a redução do Estado, obviamente, reduz tributo. Porque ele consome menos. Hoje, não. Ele consome. Agora, quando eu vou para um debate, e eu geralmente lanço uma questão, você é a favor da redução da carga tributária? O imposto está muito caro, todo mundo é a favor da redução. Só que, na outra mão, o cidadão demanda mais Estado, mais isso é impressionante. social. Isso é impressionante. Eu não consigo entender. A pessoa que faz isso está próximo de relinchar e comer feno. Um ser inteligente consegue conectar Lé com Cré. Hoje, me explique isso se você puder. Hoje eu acho que está bem claro para a população que uma boa parte do preço do combustível ela é composta de outros custos, entre aspas. Por exemplo, como é que podemos conviver com uma companhia de petróleo, que o core business dela, produção e exploração de petróleo, que gasta bilhões em propaganda na televisão, na Rede Globo? E aí a emenda, por isso os assuntos são... Um assunto emenda no outro. Então, por exemplo, o melhor cliente da Rede Globo hoje é o governo federal, é a Petrobras, é o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica Federal. Como é que a Rede Globo tem a independência de bater nesse governo? Agora começou a bater, porque o governo está caindo nem de maduro, quer dizer, apodreceu. De podre. E estamos partindo para impeachment, essas coisas. Mas o aspecto importante, eu vou voltar nas propostas do Novo, eu vou fechar só para não misturar, porque o Novo tem um aspecto de explicar e de liberdade e de falar as coisas com objetivismo e ser bem claro e transparente, mas as minhas opiniões pessoais às vezes não vão bater com a opinião do partido. Aliás, enfim, o que é bom, você é um indivíduo. Exatamente. Então, um dos aspectos que eu acho que está claros na política do Novo e que eu estou alinhado 100% e decidi que esse ano aqui eu estou participando de corpo e alma e de ideias apoiando o Partido Novo. Então diminuir o tamanho do Estado, voltando. Aumentar a liberdade do indivíduo. Quer dizer, ninguém é mais capaz de dizer o que eu quero fazer. Tom, desculpa, por que essa política de duvidar da capacidade de discernimento do indivíduo? Eles transformam o indivíduo num mentecapto. Porque deixa eu te falar, em todas as minhas interações e meus relacionamentos, o mais bobo sou eu. Eu não sei se você já percebeu isso, você já teve essa experiência? Todo mundo sabe tocar bem. Eu estou na área empresarial, na área de negócios. Todos os meus relacionamentos são mais espertos do que eu. Eu não consigo convencer os outros de uma maneira automática, mas o governo consegue. Ele impõe. É uma coisa maluca. Então, veja bem, aumentar
a liberdade do indivíduo, dá para o indivíduo a liberdade para ele criar, para ele produzir. O indivíduo é o verdadeiro produtor de riqueza dentro da sociedade. O governo não produz absolutamente nada. Ao contrário. Além de desperdício, corrupção, leis que não prestam para nada. Aliás, a quantidade de leis produzidas é como nós estávamos conversando antes. É insano. Propositadamente, de maneira que todos estejamos fora da lei. Isso tem, até comentei contigo, tem no livro A Revolta de Atlas, na Ayn Rand, são 3 volumes, no segundo volume, bem no meio, ela traz esse exemplo muito rico, em que o cidadão confessa isso. Ele diz, eu faço leis não para serem seguidas, mas para não poder o indivíduo seguir. Ele não quer que o indivíduo siga a lei. É impressionante, porque é impossível seguir tantas leis. Tem até um exemplo caricato na internet, um cidadão que compilou todas as leis tributárias do país. É um livro enorme, gigantesco. É uma coisa impressionante. Então, não é possível viver assim. Você não tem liberdade. Tom, outro aspecto, por exemplo, que nós defendemos, porque lá no Partido Novo, nós já fizemos inúmeras reuniões, inclusive eu quero falar alguma coisa a respeito dessa última reunião, treinamento que nós tivemos no sábado passado. Até para as pessoas que têm interesse em aderir, a apoiar, compartilhar as ideias, que é o que a gente está hoje buscando. Esse terceiro aspecto é o seguinte, são coisas óbvias. A gestão do Estado, do governo estadual, do governo federal, do governo municipal, tem que ser profissional. Quer dizer, na verdade, nós entregamos, o governo nos toma 40% é o que se diz no jornal. E olhe lá. O custo do governo é muito maior do que 40%. Eu arrisco dizer que é muito maior. Quando a gente compra um carro, a gente tem que comprar um carro e dar para o governo e o outro pôr na garagem. Quer dizer, você compra 2 para ter um. Não é possível. Como calcular? A gente já fez esse exercício filosoficamente falando, é conversa de bar. Como calcular o custo da quebra da imagem do país mediante esses casos de corrupção? Sabe quanto nós valemos hoje? É incalculável. Nós valemos nada. Hoje o Brasil é um país que é visto no âmbito internacional, é um país sob suspeita. E quase com chacota. Chacota internacional. O pessoal olha para o Brasil e fala assim, não é pior do que isso. O pessoal olha para a gente com dó. Eu não sei se você já sentiu, nós somos notícias no Financial Times, Washington Post, New York Times, na The Economist. Os jornalistas, os escritores, os economistas escrevem com desdém do Brasil. Em Nova York, essa ação que corre contra a Petrobras, e esse é um aspecto que eu quero dizer, e está ligado com a gestão profissional, como é que nós podemos ter um governo que eu duvido que qualquer membro do governo, no âmbito político, aqueles que decidem, os que não estudaram, que são analfabetos, que foram terroristas, participaram de algum evento ou de alguma aula ou estudaram alguma coisa sobre governança corporativa? É muito triste. Qual é a governança que nós temos no país hoje? Então, qual é o aspecto, por exemplo, ligando no caso da SEC de Nova York? Veja, eles não querem saber. Nós temos a responsabilidade de fazer nossa lição de casa. Não tem gestão. Nós temos que fazer a lição de casa. Eles não querem saber. Eles não vão ficar olhando nas entrelinhas da nossa contabilidade, da nossa estatal Petrobras, se aquela contabilidade ela é fictícia, se ela é de verdade, se a obra custou XYZ. Quer dizer, hoje, por exemplo, você tem um CFO, o tal do Barbaça na Petrobras, ele está lá há 12 anos, quer dizer, ele não percebeu que teve uma obra que qualquer concorrência internacional ou cotação, a refinaria de Abreu e Lima custaria 2 bilhões de dólares, de repente foi para 18 bilhões de dólares e os cheques continuaram a ser assinados. Isso não existe. Então, por exemplo, do ponto de vista lá da SEC, esquece. Eles não estão... O que eles falam de nós hoje é o seguinte, aqueles meninos lá,
aqueles meninos do Brasil, eles não têm condições de apurar nas empresas deles, eles não têm transparência, eles não têm condições de fazer uma auditoria na empresa deles de capital aberto, que é a base do mercado de capitais, que eu não vou entrar no mérito de quem não estudou, mas o mercado de capitais é a ferramenta pela qual a economia funciona em qualquer país. Na Coreia do Sul, Tom, 40 milhões de habitantes, 4 milhões estão na bolsa. Aqui com 200 milhões de habitantes, até outro dia, até 2 anos atrás ainda, quando a pessoa física se arriscava a investir na bolsa, tinha 500 mil. É muito 500 triste. mil pessoas que investiam na bolsa. Porque na mentalidade estatal do partido, aí, do Partido dos Trabalhadores, que aqui eu vou fazer um aviso agora, acabou, e assim, é um prazer, Tom, essa entrevista pode ser até histórica, porque nós estamos no momento... Estamos fazendo história. Acabou o Partido dos Trabalhadores. Talvez alguns não enxergaram, talvez, mas acabou o Partido dos Trabalhadores. O mercado de capitais é uma das ferramentas mais importantes pela qual a economia funciona. Se você não tem um mercado de capitais desenvolvido, como é que você dá vazão ao interesse das pessoas em investir nas empresas? Como você dá a oportunidade para startups, para estudantes que queiram... Pô, o cara não quer trabalhar, ele não quer ser executivo de uma determinada companhia, ele quer abrir a empresa dele. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o cara vai na bolsa e ele levanta capital de risco. Os investidores sabem que tem o risco. Privado. Aqui no Brasil, o pessoal confunde o risco do negócio com o risco das instituições. E agora, eu vou fechar. Então eu falei 3 pontos importantes: gestão profissional, diminuição do tamanho do Estado, empoderar ou dar poderes para o indivíduo para que ele sinta que ele é o produtor de riqueza. São 3 pontos do novo. E um dos pontos que a gente definiu como prioridade é acabar com a corrupção. Acabar com a corrupção no Brasil é um grande desafio. E agora eu vou... Desculpa eu emendar. Vamos lá. Só para fechar o raciocínio. Muito interessante. Tem um livro que eu ainda não acabei de ler, Why Nations Fail, Por que as Nações Fracassam, que aborda um aspecto... que eu acho que é muito relevante na discussão de que por que o país dá certo e por que o país não dá certo. Tom, acontece o seguinte, as desculpas dos brasileiros nos últimos 500 anos é que o Brasil não dá certo porque é muito quente, Salvador é muito quente, Recife é muito quente, São Paulo chovia muito, fomos colonizados pelos portugueses, sempre houve corrupção. Então, o tempo todo nós ficamos procurando desculpas para justificar a nossa ineficiência e o nosso desleixo com as coisas, como as coisas têm que ser tocadas. E esses professores, um é de Harvard, o outro é de uma outra universidade, agora não me lembro, argumentam o seguinte: não é nada disso, Tom, não é nada disso. E uma coisa que me deixa assim cheio de esperança e cheio de ânimo é o seguinte: as maiores crises são os momentos das maiores oportunidades. Hoje, eu, na empresa, para os amigos, na família, eu falo, nós vivemos hoje um dos momentos de maior oportunidade da história do Brasil. E agora, voltando nesse livro, o pessoal dá um exemplo, a peste negra na Europa. Peste negra na Europa dizimou milhões de pessoas. A época da escravidão, a época dos descobrimentos, a época das caravelas portuguesas. E na Europa, a mão de obra também, muito da mão de obra escrava e tudo mais. A mão de obra começou a ficar mais rareada, mais escassa. E os ingleses, sempre na frente, sempre inovando, começaram a delegar mais poder para o indivíduo. Então, por exemplo, enquanto Portugal, enquanto Espanha, enquanto a França partiam para os seus empreendimentos marítimos, isso na época de grandes inovações, por exemplo, na época da fundação das companhias holandesas e depois a companhia
que foi o início das empresas de capital aberto, das empresas SA, a Inglaterra teve uma inovação, quer dizer, o indivíduo, o empreendedor, acabou recebendo uma delegação para ele trabalhar em benefício próprio. Deram liberdade. Deram a liberdade. Isso fez toda a diferença na história da Inglaterra. E eles tiveram outros momentos. Mas esses momentos foram todos calcados em cima de crises, por exemplo, como a peste negra que eu estou te falando. Outro aspecto desse livro, que é um livro que eu recomendei nessa reunião nossa lá do Novo, é sobre o direito de propriedade. À medida que o sujeito, na Coreia do Sul, na época da Segunda Grande Guerra, quando os Estados Unidos acabaram montando a sua base na Coreia do Sul, e a discussão era Coreia do Norte, Coreia do Sul, socialismo, comunismo, capitalismo, enfim. Os coreanos do Sul tiveram a oportunidade de ter liberdade. É o do Norte que você está falando? Não, os coreanos do Sul, eles tiveram a possibilidade de empreender, de estudar, de escolher o que eles queriam fazer. O cara não precisa obrigatoriamente ficar 10 anos no exército, por exemplo, como é o caso da Coreia do Norte. Sim. A Coreia do Norte você não escolhe nada, o Estado que escolhe para você o que você vai fazer. Você sabe que eu acho tão impressionante, falando Coreia do Sul, Coreia do Norte, se você pegar no Google alguma fotografia do satélite, a Coreia do Sul, à noite, parece uma ilha. É tudo escuro. Porque a Coreia do Norte fica tudo escuro e a do Sul brilha. Quer dizer, nós temos exemplos práticos ao redor do mundo, inclusive estava comentando contigo o exemplo lá do Muro de Berlim. Você pega um mesmo povo, passa um muro, divide esse povo, você implementa o comunismo, no outro você dá o livre mercado, o capitalismo, não o de Estado, o capitalismo real, de mercado. Um prospera, o outro sucumbe. Quer dizer, não precisa ser muito inteligente para saber qual é o melhor regime. A Coreia do Sul, os Estados Unidos, os países hoje que são desenvolvidos tiveram como base de desenvolvimento o direito à propriedade. O direito à propriedade seria um dos mecanismos, além da liberdade de expressão, a liberdade da mídia, das pessoas exporem suas ideias, uma das ferramentas mais importantes no desenvolvimento de qualquer sociedade. Claro, porque motiva. É óbvio. Sem isso, o cidadão acomoda. É a história do professor que resolveu passar os alunos pela nota média. Quer dizer, o cara que te estudava para tirar 10 começou a relaxar, porque o cara que não estudava e tirava 2, ele tirava 10, o cara tirava 2, na média todo mundo passava porque era acima de 5. Esse cara automaticamente deixou de estudar e a nota média acabou sendo nivelada por baixo. Então, assim, conceitos básicos. Então, por exemplo, discutíamos, assim, conversa de bar, estamos 200 anos atrasados, 300 anos atrasados, 500 anos atrasados, porque hoje no Brasil se discute se a ideologia socialista ela para de pé, se para de pé, isso não existe. Quer dizer, você coloca discussões e as pessoas totalmente despreparadas. Você vê o despreparo dessa turma do PT, da turma de Brasília do PT, é um negócio gritante. Eu vou dar um exemplo recente. Ontem, o tal do José Guimarães, é o tal do irmão do José Genuíno que o assessor foi pego com dólar na cueca. Que é o rapaz que prega que tem que haver controle da mídia. E nós já vamos falar de conflito de interesse da mídia em função aos interesses da amizade com o governo. Né? Ele diz que não precisa, CPI da Petrobras não precisa. Ele falou isso, tá lá. CPI da Petrobras não precisa. Polícia Federal já está investigando. Não, os exemplos são abundantes. Isso eu fico horrorizado. Outro exemplo, o Vargas. Acho que chama Pepe Vargas, porque a gente vai conhecendo as pessoas se aprofundando. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Essa prospecção da Polícia Federal atrás do Vacari, que teve que pular o muro para poder prender o rapaz, esse Vacari disse que não, eu estava ansioso para depor. Esse menino aí, o Vargas, falou o seguinte:
O que aconteceu de acharem um desvio de 200 milhões de dólares para o Partido dos Trabalhadores não constrange o Planalto. Esse evento não constrange o Planalto. E aí eu vou aqui citar o meu amigo professor do Novo, Ives Bragtoni, que deu uma palestra falando sobre George Orwell 1984, sobre a capacidade, sobre o duplo pensar. Como eles aplicam isso no dia a dia de uma maneira... Mas isso há 3 anos ninguém entendia, mas hoje, Tom, as pessoas já entenderam. Muitos já foram à livraria para comprar. A Revolução dos Bichos, o 1984, eles mentem compulsivamente o tempo todo. Quer dizer, não é um problema só de competência. Quer dizer, a estratégia deles está manjada, Tom. Eles acabaram. Aliás, a Revolução dos Bichos, para quem leu, parece um livro infantil até, né? Mas explica muito do PT. Lá. Explica. Aliás, explica muito. E não é só o PT, eu não gostaria de colocar em cima do Partido dos Trabalhadores para não ser injusto. É de toda uma mentalidade arrastada para esse lado comunista, socialista, esquerdista, sei lá, não sei como chamar, intervencionista até. Estou falando no PT, aquele ranço e aquele comichão de achar que o Estado pode mandar na minha vida. Não, Tom. Eu tenho exemplos bizarros, eu gosto muito de um exemplo, eu vou passar para a sua análise. Eu já falei várias vezes isso aqui. Por que o Estado tem que determinar a tomada que eu vou usar na minha casa? Por que ele tem que determinar isso? Eu posso usar a tomada que eu quiser. O espaço público ele determina, né? Fique à vontade, mas na minha casa ele quer determinar. Por que ele tem que impor a mim que eu deva pegar em armas? Regime militar obrigatório. E se eu não quiser? Como é que fica? Voto obrigatório. E se eu não quiser ir votar? Seguro obrigatório para o seu automóvel, como é o meu caso. Eu tenho que fazer o seguro obrigatório para o automóvel e depois, como não serve para nada, o dedo podre do governo, eu faço um outro seguro particular, aliás, para me sentir segurado. Não, se você for... É muita barbaridade junta. Não, mas se você aplicar esse raciocínio, aí fica bem claro. Quer dizer, na verdade, é o seguinte, você paga impostos, você paga a escola particular, porque o governo não te oferece a menor condição, as escolas estão todas dominadas, todas. E esse é o grande tema, por exemplo, do livro do Gustavo Iosp, O que o Brasil quer ser quando crescer? Falando sobre o problema do Brasil, não é problema de recurso na educação. Nós vamos falar muito, mas vamos explorar o pré-sal, vamos distribuir os recursos do pré-sal. As discussões são as mais bizarras possíveis, quer dizer, não tem nem ainda... O problema é ideológico. Vamos aumentar os recursos aplicados para a educação. O que adianta? As escolas estão todas dominadas por uma ideologia ultrapassada que já morreu em muitos lugares. Agora aqui... A turma ainda está aplaudindo prolifera, Marx. Exatamente. Tem escola que ainda dá a apostila do Marx achando que, não, é bom, você sabe, é bom ler para você se conhecer, para você saber as ideias que não param de pé. Mas como história, não como endeusamento. Aquela coisa do movimento passe livre. Movimento passe livre. Queremos passagem grátis. Mas quem é que acredita que tem alguma coisa de graça? Isso o Friedman já nos outorgou a frase que não existe almoço grátis. Como é que o pessoal briga pelo passe livre porque quer R$3,50 de passagem? E aí o governo que eles apoiam, que vai lá votar, que tem alguns que vão votar. Que é o causador do preço alto. O cara, agora sob pressão do mercado, que sofre um processo de reavaliação dos ativos, porque esses 88 bilhões não são só corrupção. Na verdade, a falta de controle é tão grande que é difícil, por exemplo, dos 88 bi de desvalorização dos ativos, você medir o que foi corrupção, o que foi em função de aumento de custo de capital, o que foi em função da incompetência da gestão, que não entende uma regra básica da governança. É o seguinte, a empresa e os acionistas, a função da empresa é maximizar o valor das ações para os acionistas todos os stakeholders, todas as pessoas que têm relacionamento com a empresa, têm interesse na empresa. Qual a função do CEO, a função do presidente do conselho? É criar um ambiente transparente para que
façamos com que a empresa se desenvolva. Isso será em benefício de todos, da sociedade inclusive. Que atraia mais investimento. Eu não sei se você andou vendo as entrevistas nas cidades e nos estados onde existia a promessa de refinaria Prêmio 1, Prêmio 2, o complexo do Comperge, os donos de hotéis que acreditaram e investiram, baseados nas grandes ideias do governo, donos da maior empresa estratégica do país, tá todo mundo chorando lá. Tem cara morando de favor em hotel que está vazio para ver se ele consegue receber os direitos trabalhistas das companhias terceirizadas que foram deixadas à míngua pela irresponsabilidade da dona Dilma, da dona Graça Foster, do seu Gabriele. Agora, eu estou falando no nome das pessoas e quero voltar num ponto que foi o ponto que a gente discutiu no partido, na reunião, nesse sábado, que é o seguinte, e quero falar o nome de algumas pessoas. Em homenagem, eu quero um dos grandes problemas nossos do Brasil hoje é a escassez de empresários, de executivos, de professores que vão dar a cara a tapa nominando, colocando, dando nome aos bois. Então aqui eu faço uma grande homenagem a algumas pessoas. O Alexandre Schwartzman, que escreveu Complacência, que é a receita para a gente resolver o problema do Brasil. Era presidente de banco, diretor de banco, eu não sei exatamente qual era o cargo dele. Ele é da FEA, toca em alguns problemas que são problema da Previdência, o problema das contas do governo, o problema do custeio, e ele vai na Folha de São Paulo, ele escreve e toca na ferida. Hoje é difícil ele se recolocar profissionalmente. É difícil ele se recolocar profissionalmente. Vamos falar do Marco Antônio Villa. Marco Antônio Villa, um historiador, um professor. Talvez o maior do Brasil. Ele está no Jornal da Cultura de segunda-feira. Sabe qual que é o ibope do Jornal da Cultura de segunda-feira? São 2 pontos. Aí eu toco no ponto que o problema da sociedade, a culpa, é nossa mesmo. Quem é que assiste o Jornal da Cultura? Porque o pessoal está vendo a novela da Globo, que recebe recursos de propagandas da Petrobras. Então é o seguinte, enquanto o executivo, o empresário não entender que o dinheiro dele, porque a economia ela é assim, é um sistema de vasos comunicantes, ela sai daqui, vai para cá, acaba que quanto mais riqueza a gente produz, mais dinheiro flui no mercado e é melhor para todo mundo. Só que tem que ser sustentável isso. Você não pode ter uma política como essa política do governo de tentar permanecer no poder fazendo o extrativismo, vamos dizer assim. E aí depois eu volto lá no Why Nations Fail para comparar as instituições extrativistas e as instituições exclusivas. Eu quero fechar esse raciocínio porque é muito importante dentro do livro. E falando da culpa, por que nós fracassamos? Por que nós fracassamos? A responsabilidade é das pessoas físicas que têm que vir se envolver, dar a cara a tapa e nominar o que é feito de errado. À medida que a gente não põe nome no que é feito de errado, nós somos cúmplices, Tom. Tem que entrar no jogo político. Não é, eu acho, assim, do ponto de vista, o que é certo, o que é errado. Se você não denuncia o que é errado, você está compactuando. Quer dizer, como é que pode um governo que gasta 10 bilhões em 12 anos em mídia? Por exemplo, o Jornal da Cultura não tem como competir, por exemplo, com a Rede Globo. Não tem como competir. É muito difícil, porque a turma da base da pirâmide acaba na novela da Rede Globo. Você entende, Tom? Então, eu acho que uma das coisas, por exemplo, proposta minha para o novo ainda não foi discutida. Agora, eu tenho várias propostas. Você é um cara criativo. Então é o seguinte, é porque a gente vive de desenvolvimento de projeto. Então a gente acaba que pela necessidade você acaba bolando algumas coisas, mas é tudo óbvio. Por exemplo, eu acho assim, tem coisas óbvias, por exemplo, fórum privilegiado. Tom,
Fórum privilegiado, qual é o objetivo do fórum privilegiado? É defender os bandidos. Quer dizer, pô, se não tivesse fórum privilegiado, o juiz Sérgio Moro, que também está na minha lista aqui, Alexandre Schwartzman, Marco Antônio Villa, o Sérgio Moro... Esse a gente tem que tirar o chapéu. Que eu não conheço pessoalmente, mas aqui já tiro o chapéu. Eu presto minhas homenagens também a esse juiz. Um dos heróis da República. A investigação sobre os 100, não estou falando de 100, são 100 políticos envolvidos, que até a gente não tem as informações, porque está correndo a coisa mais ou menos sob sigilo. E aí eu também pergunto uma coisa, sigilo para quê, Tom? Em época 2015 nós estamos, em época de inovação, Apple, época da internet. Sigilo para quê? A quem interessa esse sigilo? Ah, não, todos têm o direito de defesa. Eu acho que todos têm que ter o direito de defesa. Agora, existem limites. Então, falando aqui do Villa, o Villa está se indispondo. Houve um seminário de reforma política na OAB e o Villa... E aqui eu vou tentar multiplicar, e ó, pessoal, eu já divulguei o seminário, por favor, olhem. O seminário é longo, porém, quando foi mais ou menos nas 6 horas do seminário, o Villa começou a falar, tocar na ferida. É fácil falar do executivo, é fácil falar do legislativo. E o poder judiciário? E a impunidade, Tom? O judiciário tem um problema sério, sob minha perspectiva, que sou operador do direito também. O Supremo Tribunal Federal está contaminado, sob minha perspectiva. As indicações constitucionais, mas eu não gosto, não aprecio esse aspecto da Constituição, de que a cúpula do Poder Judiciário seja indicada pelo chefe do Executivo. Eu acho que é misturar um pouco. Isso é o fim do mundo, é o fim do mundo do conflito de interesses, Tom. Exatamente. Tom, aí volta na governança. Que governança é essa que nós temos que... Não tem gestão. O maior criminoso nomeia o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral. É triste. Agora, é assim, eu avanço um pouco às vezes. Eu ia chegar no Tribunal Eu avanço um pouco eleitoral. às vezes, e aí eu peço perdão. Na verdade, é assim, eu cheguei num determinado ponto de independência... Que assim, pô, se eu for mandado embora da minha empresa, se eu perder meu emprego, eu vou embora. Você entendeu? Essa aqui é a última tentativa, porque as conversas todas das entrelinhas do dia, pô, quando você vai para Miami, eu vou mudar, pô, eu vou para Boston, as pessoas estão indo embora do Brasil, ninguém aguenta mais, Tom. Até eu peço perdão da ênfase que eu não dou. aguento mais o Brasil, posso Tom, te garantir. Eu quero pedir aqui até desculpa para quem está assistindo, e quem me conhece sabe que eu sou assim, mas eu sou um cara tranquilo. Da ênfase que eu estou dando nas coisas, porque o brasileiro perdeu a capacidade de indignação. As pessoas não se indignam mais. Ah, não, é assim mesmo. Não, Jonas, esquece, Jonas, não vai mudar nada. Não é verdade, Tom. Nós Tom, precisamos... Esta é o duplo pensar, é a mensagem mandada pelos socialistas para tirar sua força, para você não partir para o combate. Eles querem te tirar do jogo, Tom. É verdade, eu estou concordando com tudo. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que também das minhas férias agora recentes, eu extraí desse Why Nations Fail, que é a grande mensagem de esperança. Na crise que surgem as maiores oportunidades. Nós vamos virar isso aqui. Nós vamos transformar a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo e o Brasil em regiões admiradas. Nós vamos para o livre mercado. E a mensagem que o Novo quer deixar é uma mensagem de esperança. É uma mensagem das pessoas saírem das suas cadeiras, sair de trás do Facebook. E aí, eu sou muito criticado porque eu uso rede social. E denuncio, e reclamo. A força da rede social é uma coisa inacreditável e que o seu adversário quer fazer os outros crerem que não, isso é bobagem, está perdendo tempo. Tom, na época da eleição, eu cheguei a ter 1,5 milhão de likes, comentários. Existe uma ferramenta que mede a audiência. Agora, nós somos Davi contra o Golias. A gente vai na raça. Vamos gravar um vídeo aqui. E esse é o trabalho do Novo. É o que nós estamos fazendo agora aqui. Nós vamos na raça, Tom. Na raça. A iniciativa pessoal do indivíduo, do Roberto Germanos, do Rodrigo Constantino. É outro, aqui para citar. Outro herói. Luiz Flávio Gomes, o Saldiva.
Luiz Felipe Pondé. O Pondé fez um seminário pro Novo, Tom. Eu assisti. Tá lá publicado. Eu gravei, tá no meu canal. Para entender como é que a coisa funciona. Porque hoje, por exemplo, o pessoal vai falar, porra, mas o Jonas é extrema-direita. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa. Até 2 anos atrás eu não sabia que era esquerda ou que era direita. Tom, te juro, eu nunca me interessei. Meu negócio era obra, fazer obra, vender apartamento. E são Você conceitos entendeu? confusos mesmo. Né? Existe uma certa confusão. Agora, vamos pontuar o que a gente está defendendo. Livre mercado, livre iniciativa, meritocracia, né? Valorizar mérito para quem tem. Nós temos propriedade privada, liberdade de expressão. É disso que a gente está falando. Agora, que espectro político é esse? Fica aí a gosto do nosso espectador. Eu diria que é próximo do liberalismo clássico, não o liberalismo, o liberal norte-americano, não é isso não. Estou falando do liberalismo Smith, o clássico. Agora, eu tenho muito medo de estereótipos, né? É isso, então. Na verdade... Eu gosto de explicar o que é a coisa. No Novo, existem muitos cientistas políticos, professores de história, e a turma, se aprofunda muito nos autores, Hayek, Mises, que, aliás, Hayek eu adoro. Tem o livro O Caminho da Servidão, de Hayek, que é fantástico. À medida da possibilidade, a gente vai aprendendo e tudo mais. Mas tem algum aspecto, por exemplo, que eu queria deixar claro do ponto de vista da economia, que é vamos dizer assim, o gargalo nosso hoje. Existe um livro que é espetacular e aqui eu queria recomendar, que é o Speed of Trust, do Covey, do filho do Covey. Filho do Steve Covey, que escreveu 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e tal. A velocidade da confiança. As economias não funcionam sem confiança. Então hoje, Que estrago fizeram com o Brasil. Né? Então nós estamos, nossa reserva de confiança foi para o zero. A gente precisa resgatar, reconstruir o Brasil. Então, uma das coisas de confiança, eu estou há muitos anos no meu mercado, tenho muitos amigos, tem muita gente que me conhece, eu já estou há bastante tempo na mesma empresa. Você acaba virando uma referência daquele teu mercado, apesar de todas a tua falta de qualidade, os teus defeitos, você acaba virando... Que todos temos. Você acaba criando uma networking, você acaba virando referência, indica para uma empresa, enfim. Tem muitos amigos. A gente sempre procurou fazer as coisas direito porque a gente enxerga que o nosso mercado é um mercado de longuíssimo prazo, que também é uma outra mensagem do Novo. Confiança, né? Mensagem do Novo. Esse trabalho de reconstrução do Brasil é um trabalho de 20, 30 anos. É isso aí. Não existe ansiedade. Não vamos resolver de hoje para amanhã o problema do Brasil. O problema do Brasil é muito grave. É muito grave, Tom. Grave. Eu queria que você fizesse um pequeno resumo dessa esperança e como começar. Então, porque o programa está acabando, nós fizemos um bloco único, né? Tom, e eu queria um fechamento seu. Mensagem de esperança. Nós vamos resolver esse problema aqui. Existem coisas muito pior. O Japão sofreu um ataque, uma bomba atômica, eles reconstruíram o Japão. O grande aprendizado, eu acho que esse momento é tão importante, eu acho que as pessoas têm que entender o que está acontecendo. A primeira coisa. Segundo, nós vamos reconstruir o Brasil. Essa é uma dica boa, entender o que está acontecendo. Nós temos que entender. O nosso grande problema no final de tudo é a educação. Fazer o diagnóstico correto. Tom, o problema é educação, Tom. O problema é educação. Se as pessoas soubessem o que está acontecendo, se 54 milhões de pessoas que acham que estão sendo bancadas pelo governo, pelo Bolsa Família, tivessem a menor ideia do que está acontecendo, essas pessoas, elas nunca ficariam nesse estado de catarse. Catatônico. Aceitando, esperando que caia do céu a solução com um governo maior. Eu quero uma lei que resolva esse problema, Tom. Eles demandam por mais governo. Eles querem mais governo, então... mais veneno. Mas nós vamos resolver isso como? O nosso projeto é um projeto educacional. Eu estou querendo dar referências porque, acabando para finalizar, essa mensagem de confiança. A confiança, Tom, ela é do boca a boca, do indivíduo para o indivíduo. Eu tenho meu networking, eu tive pelo Mackenzie, eu tive pelo Miss Brown, eu tive na Fundação Getúlio Vargas, na USP, na FAAP, eu estive no INSPER. São fundações, todas as universidades, escolas, admiradas. Tom, você frequenta o ambiente acadêmico, você faz amigos. As pessoas se conhecem desinteressadamente.
Os grandes amigos você tem lá de baixo, lá da escola estadual, a pessoa que te conhece. Até hoje, você tem gente que você trabalhou há 30 anos que ainda confia em você. Quer dizer, isso é um bom sinal. Devagarzinho, nós estamos conhecendo um ao outro dentro do Novo. Na última reunião, nós brincamos que agora um já conhece o outro pela caligrafia. Eu já fiz amigos lá, já tenho amigos, o Ives, o Renato, o Fernando, o Alfredo, conheci na última. Pessoas espetaculares, pessoas que te corrigem. Jonas, você não acabou de ler o livro? Toma cuidado que no final do Why Nations Fail, eles vão fazer uma apologia de que o Brasil criou instituições inclusivas, o que não é verdade. É um erro do livro. E depois, numa outra oportunidade, eu vou me aprofundar nessa coisa das instituições exclusivas e instituições extrativistas. Mas acho que deu para pegar mais ou menos qual é a ideia. Você vai conhecendo as pessoas, por exemplo, pessoas espetaculares lá no Novo. Por exemplo, eu conheci pessoalmente o João Dionísio Amoedo, presidente do partido, a mensagem dele é um líder nato. O Christian Laboe é uma pessoa espetacular. A própria Beatriz. A Beatriz. Então, assim, conforme as pessoas vão se conhecendo, uma vai confiando na outra. E assim, nós precisamos confiar conhecendo. Não é possível que eu vou formar uma presidência, uma diretoria de uma empresa porque, por interesse político, vai lá o PP e fala assim, não, vou entregar a diretoria para... Nós vamos acabar com isso aí. Então, o caminho, envolvimento das pessoas e a coragem de dar a cara a tapa. Coragem cívica. A coragem de dar a cara a tapa. Como o Vila tem, como o Alexandre Schwartzman tem, Constantino. Como o Rodrigo Constantino tem, como o Augusto Nunes tem, como a Joyce Hasselman tem, Sherazade, como a Raquel Sherazade tem, como o Pondé tem, Paulo Eduardo Martins, como o Saldiva tem, entendeu? Então essas são as nossas referências e nós vamos formando as referências. Eu quero falar esse nome, vou repetir, Paulo Eduardo Martins. Paulo Eduardo Martins está sendo perseguido, o cara é espetacular. É um cara que fala o que pensa, tá certo? Eu também gosto dele. Então eu acho que é isso. Bibliografia aqui a gente tem de monte, podia sugerir, mas a gente está lá no Facebook. Tem muitos temas aqui muito que assunto. Ficou devendo, né? E a gente está aí na internet, está tentando participar e aprender, né, Tom? Porque daqui ninguém nasceu político. Eu não fui preparado para fazer entrevista, nada, eu só fui preparado para estudar e para produzir. E no final, aqui quem produz é perseguido. Não é que, não tem ambiente propício para o business, não é isso. Quem produz no Brasil é perseguido. Essa é a mensagem. Nós vamos fazer com que os empresários do Brasil sejam respeitados e que deixem de ser perseguidos. Essa é a grande mensagem. Olha, nós escutamos aqui essa aula que você nos deu, né? Foi mais um discurso. É mais um desabafo do que uma aula. Né? Aqui mas eu queria dizer que rolou um outro... Né? Eu ia fazer uma coisa mais interativa, mas rolou esse desabafo. E eu apreciei muito a tua presença. Eu queria agradecer muitíssimo. Eu gostei dessa energia que você colocou aqui. Você não acha que todo mundo tem que se indignar um pouco mais? Eu acho assim, nós estamos no limite. Eu senti isso em você. Achei que você me encheu de esperança, né? Eu que já vinha numa situação mais... quase desesperada. Tá cheio de gente assim, 90% tá assim, Tom, nós vamos virar isso aí. Vamos virar. Vamos virar. Eu quero dizer para você, Jonas, conte comigo. A minha estrutura não é grande, você conheceu, uma estrutura modesta, mas está aqui à sua disposição. Agora que nós nos conhecemos pessoalmente, porque eu já te conhecia de internet e tal, nós vamos daqui para frente só aumentar o relacionamento. Você está de parabéns aí pelo teu trabalho de sempre aí. Obrigado, e a você que ficou conosco até agora. Seguem também nossos agradecimentos. Até a próxima.